Olá, bem-vindo de volta. Eu sou Vanessa Hatayama, do projeto Lixo do Bem e Ser Sustentável Terapias. E hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre o nosso terceiro episódio da série Saúde Integral. Hoje a gente vai abordar o corpo mental. Esse corpo-mente, né? Cabeça, ideia, total. Bom, se você não viu os episódios anteriores, eu vou deixar o link aqui para os vídeos. E embora sejam independentes, né? Cada vídeo trata de um corpo, os corpos sutis estão interligados. Então, em tudo que você faz em um, reflete nos demais e vice-versa. Então, é legal você voltar lá e agregar esse conteúdo. Vai ficar mais completa a informação aí para você. Bom, corpo mental, o que temos para falar sobre ele? É a nossa mente, é o campo das ideias, é onde tudo nasce, né? É o ponto inicial de tudo. O campo das ideias, ele traz juízos de valor, ele traz as crenças, os valores nos quais a gente acredita, as bases, né, da nossa educação, incluindo o que a gente aprende no nosso núcleo social, seja na escola, seja no grupo religioso, seja no trabalho. É um campo em que a gente está alimentando. Sempre que está interagindo com alguém, você faz uma troca, você dá algo e você recebe também. E tem uma questão cultural também que fala ali no nosso campo mental. Então, o exemplo da vaca, né? Aqui no Brasil a gente come carne de vaca e na Índia a vaca é um animal sagrado. Então, aí a gente vê uma questão de ideia, como ela pode mudar de uma cultura para outra também. Então, tudo depende do núcleo onde a gente está inserido. É importante a gente frisar que quando você tem uma ideia fixa, que quando você bate muita tecla ali numa determinada ideia, aquilo acaba te limitando. Quando você não se abre para trocar informações, trocar experiências, interagir com outras pessoas, e se você não estiver aberto para essa troca, que é natural nas interações, você acaba ficando ali um pouco restrito. E isso pode te trazer problema em algum momento futuro. Pode desencadear sofrimento, dificuldade de continuar interagindo socialmente, porque você acaba ficando restrito, né? Pode ter uma questão de dificuldade maior para adaptação a mudanças, enfim, uma série de coisas. Inclusive, grande parte dos conflitos, sejam internos, sejam externos com os outros, parte das ideologias, né? Essa questão que molda e que às vezes a gente engessa. Então, isso torna pobre a troca com o outro e a gente fica pobre de empatia, né? A gente para de considerar o outro, a gente considera só nós mesmos. Isso, infelizmente, é muito restritivo. E a mente. Então, quando a gente pensa no mental, a gente precisa tomar cuidado, porque, como eu falei que os corpos interagem, o que você tem na mente vai conversar com as suas emoções e, consequentemente, com as suas ações, com as suas atitudes. Mas o inverso também é verdadeiro. Se você toma uma determinada atitude, acontece alguma coisa, dá errado, e aquilo gera uma frustração, uma emoção ruim, você vai gravar uma informação no seu mental de que fazer tal coisa é ruim porque termina daquela forma. A princípio pode gerar uma dor, se for algo mais profundo, mais impactante, pode gerar um trauma. Então você percebe que os corpos se conversam, é uma via de mão dupla, então a gente precisa ficar muito alerta com isso. O que a gente pode fazer para tentar amenizar, para tentar tornar esse mental mais elástico, né? Para que a gente tenha menos problema, vamos dizer assim. Vamos pensar, a princípio, que por muito tempo nós fomos ensinados a privilegiar o outro. Tudo do outro era mais importante, era mais bonito, era mais urgente. Então, o melhor copo, a melhor toalha de mesa, quando você recebe alguém em casa, é só quando vem visita. São detalhes, bobeiras, olha as bobeiras aí que eu trouxe no vídeo dessa semana. Bobeiras que compõem o dia a dia e a vida da gente, né? Não vamos esquecer disso. E uma vez que a sua referência está no outro, que o outro é prioridade e não você, aí a gente já tem os indícios, né, da questão de se colocar em segundo plano, de baixa autoestima. Uma vez que você tem essa referência no externo, você acaba se comparando, porque você quer ser igual a pessoa, né? Você quer ser uma pessoa legal e massa igual aquela pessoa também. E aí o que acontece? A gente fracassa.
porque cada ser é único, né? Nós podemos tomar as pessoas como referência, mas nunca como parâmetro para comparação, e sim como um exemplo a ser seguido. E também não para chegar no mesmo lugar. No mesmo lugar a gente pode chamar aqui de sucesso, mas o sucesso para cada pessoa é único. Então, a pessoa comprou um carro importado. Se você quer um carro importado também só porque aquela pessoa teve, não necessariamente você vai conseguir, porque talvez aquilo não, enfim, não vai alimentar o seu ser de fato. E se aquilo não for de fato bom para você, não vai se realizar. Então, tem uma série de questões aí. Fato é, falhei. E aí, eu falhei, eu me frustrei e, em alguns casos, eu traumatizei. Então, logo, a gente tem uma intensificação da questão da baixa autoestima, né? O do outro é mais legal que o meu e eu não valho, eu não consigo igual ao do outro, eu não sou capaz, não sou suficiente. E aí a gente tá só impregnando o nosso mental com mais informações e informações que não agregam, né? Eu tava vendo um conteúdo da Regina Gianetti, canal excelente, vou deixar as referências aqui embaixo também, como eu sempre faço. E ela mencionou uma pesquisa, eu já tinha visto, acho que o Dr. Marco Antônio Abud, psiquiatra maravilhoso também, falando sobre essa mesma pesquisa, que ela foi realizada alguns anos atrás, na Universidade de Harvard, e eles analisaram mais de 2.000 pessoas em vários países. E eles chegaram à conclusão que praticamente metade do tempo a pessoa passa devaneando, sem prestar atenção naquilo que ela está fazendo naquele momento. Isso é terrível, porque a gente está fazendo as coisas no automático. Essa vida corrida, ela leva a gente a tentar, né, dar conta cada vez de mais coisas, a produzir melhor, e tem que ser uma coisa perfeita, tem que ser naquele padrão, né, aquela idealização, aquela coisa quase impossível, desumana da gente alcançar tudo junto ao mesmo tempo. E seguimos reforçando a nossa insuficiência, né, que a gente acha que é insuficiente. Dessa pesquisa, do pessoal que foi analisado, mais da metade, me parece em torno de 70%, eu não me recordo o percentual, mas eu lembro que era bem mais da metade, estavam devaneando com pensamentos de preocupação, de estresse, de profunda tristeza, ou relembrando coisas que já tinham acontecido, ou pensando no futuro. Como ia fazer, como ia resolver, ou seja, além de ser ineficiente porque não está levando a gente para frente, é algo que ainda está trazendo mais sofrimento. Então, embora eu tenha que dar conta de mais coisas, tenha que, né, entre aspas aqui, eu faço mais, mas eu consigo produzir menos, produzir coisas com resultado efetivo para mim, para minha satisfação, né? Então, por isso que a gente precisa ficar de olho nesse mental. A primeira dica que eu quero trazer, inclusive, a Regina Gianetti, ela é instrutora de meditação e o canal dela é excelente. Eu super indico, tô apaixonada. Faz algumas semanas que eu tô acompanhando e tô amando. A meditação, ela vai te ajudar a focar no momento presente. Exatamente o que a gente não tá conseguindo fazer por conta desse turbilhão de informação, né, ao qual a gente está sujeito aí no dia a dia. A meditação é importante para... Você não vai conseguir parar de pensar, né? Ficar sem pensamento, zero na cabeça. Mas você vai conseguir desacelerar o fluxo de pensamento e você consegue ter uma visão como se fosse de espectador. Você vê os pensamentos passando, mas você não se identifica com eles. Porque o que faz a gente devanear é isso. É o pensamento que vem, você embarca nele e vai embora. E aí você começa a ter as sensações decorrentes daquilo. Seja uma lembrança ruim, seja uma preocupação com algo futuro, que você já está preocupado achando que não vai dar conta. Então, o mental, ele é a base para muita coisa. Tem um outro aspecto também do mental que é bem legal, que eu gostaria de frisar aqui. Tudo o que foi criado no universo partiu do campo das ideias. Alguém precisou pensar, desejar, ter em mente aquilo primeiro para depois criar no físico, né? Alguém precisou pensar numa cadeira, pensar num celular, e fora as coisas que foram criadas por engano, né? Elas foram projetadas com uma finalidade e acabaram servindo a outra. Então, é muito complexo tudo isso, mas o importante é a gente não perder de vista o modo como a gente funciona. Porque quanto mais a gente olha para fora, para esse mundo aceleradíssimo, cada vez pior, menos a gente consegue acalmar a mente. Porque a mente, ela acompanha o fluxo
do externo, para onde está o seu foco. Então, por isso que nesse caso eu recomendo realmente a meditação, porque ela é bem importante para isso. E uma outra recomendação que eu quero deixar foi uma experiência pessoal que eu tive, que foi com a compostagem. E eu super recomendo a compostagem também com uma finalidade parecida da meditação, só que ela tem um bônus. Eu conheci a compostagem durante um tratamento, eu estava entrando num estado depressivo, tentei fazer muitas coisas por conta, não consegui. E quando eu vi que eu estava desmoronando, eu fui buscar coisas novas, coisas diferentes. Eu precisava de alguma coisa que me prendesse a atenção, que fosse novo e que me obrigasse a ficar ali focada. E foi aí que eu cheguei na compostagem. Eu comecei a fazer a compostagem a princípio porque eu queria reduzir a quantidade de lixo que eu produzia. Isso foi em 2019. E em 2021 eu já estava trabalhando com as terapias integrativas. O projeto já tinha um pouco mais de um ano. Ou tinha quase um ano, não me recordo. Mas enfim, o projeto já existia quando eu cheguei a essa conclusão. E um belo dia, eu olhando para trás, eu fiz uma reflexão do quanto a compostagem foi curativa para mim. Ela teve um poder realmente curador nesse meu processo. Porque a compostagem nada mais é do que você pegar o lixo, o resíduo, né, que é o mais correto dizer aqui, da cozinha, as sobras de comida, pré e pós-preparo, com as podas de jardim, folhinha da árvore que tem na calçada, ou a poda propriamente dita das suas árvores, da grama ali do seu jardim, enfim. Você junta tudo isso que para nós não serve, que a gente enxerga como lixo, e aos poucos, no tempo da natureza, toda semana eu ia alimentando ali a minha composteira e eu comecei a ver a mágica acontecer, né? No tempo ali da natureza eu via o que era lixo se transformar em algo novo, então aquilo ganhava nova vida. E isso me ajudou a olhar, a perceber, né, na verdade, que tudo que a gente chama de ruim tem uma semente boa ali por trás. Tem uma capacidade ali de transformação, né? Traz pra gente uma capacidade de transformação. E a compostagem, ela é a representação física disso. Então, com certeza, a compostagem junto com a meditação é algo que eu recomendo para fazer uma limpeza mental. Inclusive, toda semana eu posto no meu stories que eu tô ali limpando as emoções, limpando o mental, porque a compostagem me ajudou a ampliar a minha visão, a ter mais empatia, a princípio comigo e depois com os outros, e a entender que cada pessoa tem seu lugar no mundo, e que eu também tinha, que não era diferente para mim. Então, eu deixei de ter a referência no outro, no externo, e passei a me concentrar em mim mesmo. Então, meu único parâmetro hoje é se hoje eu tô um pouquinho melhor do que eu tava ontem, e um pouquinho melhor do que eu tava anteontem, né? Mesmo que tenha sido milímetros de evolução, não tem problema. Mas foi um compromisso que eu fiz comigo e eu tô muito feliz com o resultado, então por isso que eu quis compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é muito simples, mas ele fala muito profundamente do que eu vivi e com certeza, inclusive eu tenho amigos que compostam, eu atendo pessoas que compostam e eles confirmam esse olhar terapêutico da compostagem. Então eu convido você a fazer, a se aventurar, porque vai ser no mínimo uma aventura, e você vai ver a mágica da natureza acontecendo ali. Você vai ver o lixo, o resíduo, né? Vamos lá? Se tornando algo novo, uma vida nova, algo que estava morto ali para nós, se transforma e ganha uma vida nova. É quase uma fênix, é maravilhoso. Então, se você gostou desse conteúdo e acha que vai ser importante, vai ser útil para alguém, compartilha. Siga as nossas redes para fortalecer as nossas ações e eu espero você na semana que vem para a gente falar sobre o corpo espiritual. Beijo, até lá.